Eu sofri uma lesão de plexo braquial e eu queria saber quando é que eu preciso utilizar uma tipóia. Sempre ou é só depois da cirurgia? Essa é a pergunta de muita gente. Então fica ligado que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muitos pacientes me perguntam se precisa utilizar a tipóia desde que sofreu o acidente com uma lesão de plexo braquial. E aí, o que eu posso dizer para vocês é sobre a minha conduta e o meu acompanhamento, que pode ser um pouco diferente de outros colegas. Então, eu queria reforçar essa informação, que isso é a forma como eu conduzo os pacientes com lesão de plexo braquial que eu atendo, que passam comigo para os meus cuidados, né? Tem pacientes que se sentem mais confortáveis com o braço protegido e segurado junto ao corpo e acabam preferindo utilizar a tipóia exatamente por essa questão de conforto. Existe indicação para de fato utilizar a tipóia, de ser obrigatório? Não, mas alguns pacientes reclamam muito que o peso do braço incomoda, então talvez possa ser utilizada com esse objetivo. Quando que eu acho que existe indicação e obrigatoriedade da utilização da tipóia? Depois da cirurgia. Eu adoto como conduta padrão, depois de uma cirurgia de plexo braquial, utilizar a tipóia por 3 semanas. Tipóia, imobilização do membro superior, para tomar banho, para fazer as atividades, para dormir, vai dormir com a tipóia durante essas 3 semanas para garantir que todas as reconstruções de nervos que foram feitas, que foram realizadas, nervinho com nervinho, não se soltem. É o tempo necessário para que essa união entre os nervos fique firme e não se solte mais. Depois desse período de 3 semanas da cirurgia, já não tem mais a obrigação de utilizar a tipóia, a menos que, de novo, seja mais confortável para o paciente. Mas eu queria chamar a atenção que é importante não deixar o braço só paralisado na tipóia, porque é importante estimular o movimento para soltar as articulações, manter aí a amplitude de movimento articular, porque quando esses músculos voltarem a funcionar depois da cirurgia, precisa de ter uma articulação móvel e livre, porque senão isso vai atrapalhar a recuperação do movimento, certo? Existe uma outra situação, que é quando o paciente faz uma cirurgia, eu já conversei com vocês a respeito, de transferência de músculo, e o músculo que a gente mais usa para esse tipo de transferência é o músculo grácil, que é o músculo lá da coxa. Nessa cirurgia em especial, a gente precisa de um tempo um pouco mais prolongado de mobilização, e aí são 6 semanas de uso de tipóia constante, em geral com o cotovelo um pouco mais dobrado, que aproxima mais a mão aqui do ombro, e aí são 6 semanas em uso de tipóia. Depois dessas 6 semanas aqui a gente vai progressivamente aliviando a tensão, e aí depois desse período aqui retorna aí com as atividades de reabilitação. Mas é para dar o tempo dos tendões aqui cicatrizarem, do músculo se fixar de forma adequada e não ter aí nenhum outro risco de deixar o braço menos tempo imobilizado. Certo? Não sei se respondi todas as perguntas, mas é um vídeo aí para esclarecer muitos questionamentos de seguidores, de pacientes. Deixa suas perguntas aí nos comentários e compartilha isso com mais pessoas que possam se beneficiar dessa informação. Um grande abraço. My indignation, but I'm pure and all